falando conosco acerca de coisas naturais, né? Então, ele falou sobre nós nos arrependermos, falou sobre a gente governar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, falou também da gente governar as nossas escolhas. Então, o Senhor, ele vem ajustando aquilo que é natural na nossa vida, para que a gente possa, de verdade, a partir de então, compreender as coisas sobrenaturais e, de verdade, entrarmos na dimensão do Espírito. Amém? Porque, afinal de contas, nós somos mesmo Espírito. Afinal de contas, o Espírito foi o que existiu desde o princípio. E o natural, o físico, ele veio por conta do Espírito, e não o contrário. Não foi o físico que existiu para depois o Espírito existir. Amém? Então, antes mesmo de você ser formado no natural, você já vivia no Espírito. Amém? Então, o Senhor, ele quer, na verdade, nos posicionarmos dentro desse contexto do mundo espiritual, desse mundo sobrenatural. E eu creio assim que nós ouvimos falar do sobrenatural, nós falamos sobre maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor fala na Bíblia, há muitas promessas acerca disso, mas nós não temos vivido verdadeiramente na dimensão do que Ele quer que a gente viva. Queridos, Deus quer que a gente viva numa dimensão espiritual, que a gente possa ter uma total conexão com Deus de forma tão fluente e de forma tão congruente como vocês estão me ouvindo agora. E parece um evento quando Deus fala. Parece que nós paramos o culto quando Deus fala. Como se a gente não viesse aqui simplesmente porque Deus já está falando. É como se ouvir a voz de Deus, a gente tem que simplesmente parar tudo e quase colocar na televisão porque Deus falou. E na verdade eu creio que precisa ser uma intenção do nosso coração que esse Deus falou é uma coisa tão natural na nossa vida. E Deus está querendo nos posicionar dessa forma. Só que para a gente viver essas coisas todas, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de coragem e a gente precisa de fé. Por quê? Porque verdadeiramente o que agrada o coração de Deus, o que é? Eu fazer coisas para Deus? É a fé. A Bíblia fala que o que verdadeiramente agrada o coração de Deus é a fé. Então, eu estava pesquisando sobre isso, sobre vários significados da palavra coragem. E fala assim, ó, coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Então, significa que mesmo que eu tenha coragem, significa que eu também posso ter o medo. Mas eu não posso ser detida pelo medo. Porque a palavra de Deus diz também que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, vamos adiante. Então, coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Não significa ausência de medo, mas a ação. Então, coragem está relacionado à ação. Não adianta dizer que tenho coragem e estou parada no mesmo lugar. Amém? Essa é uma tradução, né, do Wikipédia. Não gosto muito, mas vamos ao dicionário online de português que diz assim, que é uma moral forte perante o perigo, os riscos, a bravura, a intrepidez. É firmeza de espírito. Uau! Para enfrentar situação, olha, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Olha que interessante. Falamos sobre o governo das emoções. E também, na revista Abril, eu fiquei vendo uma reportagem que diz assim, que a coragem, ela foi uma palavra importada do francês, significa courage, que é uma palavra herdada do latim também, significa cor, cordiz, coração.
Então, num outro dicionário, o dicionário etimológico, diz assim: a pessoa com coragem não se esconde, porque já tínhamos lido lá que a coragem tem a ver com ação, mas enfrenta os desafios e os medos com a ajuda de sua força interior, o seu espírito. A palavra coraticum vem da raiz cor, que significa coração, mas também tinha o sentido metafórico de coração, a sede das emoções, dos pensamentos, da vontade, parecendo que está lendo aqui sobre as nossas santas convocações. Olha a ordem. Significa a sede das emoções, dos pensamentos, da vontade, das escolhas e da inteligência. Falamos sobre o governo da mente. Parecia que estava lendo aqui a ordem das nossas santas convocações. Então, não me refiro à coragem humana, porque tem muita gente que é corajoso, destemido, por quê? Porque não tem temor. Eu não estou falando dessa coragem. Eu estou falando daquela coragem que nós somos movidos pelo Espírito. Então, a palavra coragem, ela está muito relacionada à questão do coração. E coração está relacionado à nossa mente. Por isso que o Senhor fala assim, é tão importante de tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? A sua mente. Porque toda a sua vida vai depender dela. Então, a coragem, não me refiro à coragem humana, mas a que vem de Deus, que corresponde a total confiança em Deus. Nós falamos sobre a questão da incredulidade e que no fermento dos saduceus, um grande problema é justamente a gente não dar crédito ao que é verdade. E ao que é verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem uma ação no nosso espírito para que seja materializada no nosso físico. Não foi isso que a gente ouviu na quarta-feira, falando sobre o fermento dos saduceus, fazendo uma recapitulação. Então, ela precisa vir dessa total confiança em Deus. Após, claro, ter ouvido a voz de Deus e ter recebido uma direção de Deus. Portanto, a incredulidade não pode andar junto com a coragem. Ou você tem coragem, ou você tem incredulidade. Tampouco não entender o sobrenatural não nos fará entender e confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A coragem não pode ser como uma onda do mar, mas uma condição de vida, uma cultura. Falamos muito sobre a cultura do mundo, mas hoje o Senhor nos chama para entender sobre uma cultura da coragem, da total entrega e confiança em Deus, daquilo que a palavra coloca dentro de você. Os fermentos de Herodes e os fermentos dos saduceus o faz ver a vida por um olhar natural, onde a voz e a vontade de Deus dão lugar ao humanismo, a total falta de fé na verdade de Deus. Quem está com suas espadas aí, por favor? Micaele, abra em Deuteronômio 31:6, Micaele. Williams, abre em Josué 1:9. Micaele, Deuteronômio 31:6, Williams, Josué 1:9. Silmara, Filipenses 4:13. Talita, Salmos 27:14. Célio, 1 Crônicas 28:20. Arthur, Salmos 56, versículo 3 e 4. Olívia, 1 Coríntios 16:13. Júnior, 2 Coríntios 4,
do versículo 7 ao 11. 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao 11. Gilberto, 1 João 4, 18. Amém? Deuteronômio 31, 6 diz o quê? Josué 1, 9. Filipenses 4, 13. Salmo 27, 14. 1 Crônicas 28, 20. Salmo 56, versículo 3 e 4. 56, 3 e 4. Romanos 8, 15. Eu pulei, né? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. 1 Coríntios 16, 13. Segunda Coríntios 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 1 João 4, 18. E eu vou ler o Salmo 37. É um pouquinho grande, mas eu preciso lê-lo, tá bom? Não te indignes por causa dos malfeitores. Salmo 37. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra,
e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios foram desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Noto o homem sincero e considero reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Queridos, que coisa preciosa esse Salmo 37. Uma receita de bolo. Verdadeira aqui, uma direção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós falamos muito sobre os transgressores, nós falamos muito sobre os injustos, mas o Senhor nos alerta aqui no Salmo 37 que há uma condição para que você também seja justo. Não é justo aos teus olhos, mas justos aos olhos de Deus. E Deus está falando assim, ainda que um dia você tenha uma promessa, ainda que você tenha um caminho a trilhar, é necessário que você tenha coragem e que você persevere, para que você tenha fé. Várias pessoas aqui leram,
versículos falando sobre coragem. E engraçado que Deus nos alerta para coragem para algo. Deus fala assim, coragem, ela é uma ação. Então está dizendo assim, se nós queremos essa justiça e vivermos essa justiça de Deus, a gente precisa ter uma ação compatível à verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? A palavra. Portanto, da minha boca não pode proceder aquilo que não é a verdade de Deus. O meu comportamento, ele precisa ser congruente à verdade de Deus. Eu não posso dizer uma coisa e viver outra coisa. Engraçado que nós gostamos de sermos chamados de justos. Mas será que nós nos movemos e nos comportamos como justos? É claro que justo é todo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. E você e eu, nós declaramos um dia ao mundo espiritual e nós declaramos aos homens que nós aceitamos essa verdade de Deus sobre a nossa vida. E tudo aquilo que havia de ruim, tudo aquilo que havia de podre entre nós, já não existe mais. Porque as nossas transgressões, elas foram compradas com um sangue precioso. Então, tudo que havia de pecado entre nós, um dia foi justificado pelo sangue de Jesus. Mas isso é muito sério, porque esse justificado não é uma onda do mar, não é uma coisa transitória, não é uma coisa passageira, é algo que chegou na nossa vida para a eternidade. É algo sério, é algo importante, é algo que nós não podemos negociar e nem abrir mão. Por quê? Você pode até achar desculpas aos homens, mas a quem você declarou no mundo espiritual, você não tem como achar desculpa para não viver esta vida que um dia você prometeu viver. Então isso é sério, porque a gente se esquece a quem nós prometemos, a quem nós fizemos aliança, a quem nós nos convergimos, nós dissemos ao mundo espiritual, olha, eu aceito esse Jesus, eu creio que esse Jesus, ele vive dentro de mim. Você disse ao mundo espiritual, você disse a Deus, você não disse para mim, você disse para Deus. E Deus está dizendo assim que é necessário para que a gente viva nessa dimensão do Espírito, que eu abra mão das coisas muitas vezes terrenas, que eu abra mão dos meus sentimentos, que eu abra mão das minhas más escolhas, e que eu aprenda a alinhar a minha vida ao que é de Deus. Por que a gente não tem às vezes, essa seriedade? Porque eu já ouvi, nós somos homens falhos, nós temos às vezes desculpas prontas, nós somos pecadores. É verdade, nós somos falhos, nós somos pecadores na alma, porque o nosso espírito já foi comprado com sangue. Nosso espírito já está pronto. Então, o nosso espírito já não é mais pecador. O nosso espírito, ele não é mais transgressor. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si. E há um comando na palavra que eu submeta a minha alma a esse espírito que é pronto. Porque quando esse espírito que está dentro de mim, que já está pronto, ele começar a prevalecer sobre as minhas atitudes e os meus sentimentos, cara, eu vou ser igual a Adão. Vou passear, batendo um papo com Deus. Deus vai falar, aquela conexão, não é nem um Wi-Fi, é linha direta. Como é aí? Linha direta é melhor que o Wi-Fi, né, Mônica? Como é? Hã? Via cabo direto. Então, é essa dimensão do Espírito que Deus quer nos levar. Mas para isso, eu preciso ter coragem.
Porque em tudo que nós lemos sobre coragem, tudo que nós lemos no Salmo 37, está falando, olha, tenha coragem, não se perturbe, não se abale. Ou seja, Deus está alertando que nós estamos aqui na terra sujeito a muitas interferências. Debaixo do governo de Deus. Mas aí eu preciso ter a escolha de realmente viver isso aí. Amém? Aí eu quero ler um texto em Josué 14, que agora nós vamos começar a nossa pregação. Amém? Josué 14. Um texto grande, porém de uma clareza sobre o que Deus espera de nós, sem os fermentos de Herodes e sem os fermentos dos saduceus. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9,5 tribos, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e a meia a leste do Jordão. Mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos, de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, e receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Josué e Calebe conversando, e Calebe relembrando a Josué daquilo que Deus tinha um dia falado com eles dois, para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Vocês estão lembrados dessa passagem? Que o Senhor manda 10 espias. E aí, desses 10 espias, só 2 voltaram e deram um bom relatório acerca da terra prometida. Uma terra prometida por Deus, já era uma promessa. Então, 8 viram que haviam coisas lá muito grandes e que era impossível e que Deus tinha se enganado, provavelmente, não é? Então, só Josué e Calebe, desses testemunhos todos, só eles 2 deram um bom relatório acerca daquilo que Deus tinha ido mandar olhar de como era a terra. E aí Josué está dizendo assim, ó: porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ele tinha 45 e agora ele está com 85. Há 40 anos depois, Não. Ele tinha 40. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: por isso aqui estou eu, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Imagina, 85 anos dizendo que está cheio de vigor. Dê-me, pois, a região montanhosa. Calebe está agora diante de Josué, reivindicando a terra
que é dele por direito. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho dos quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Gente, quantas vezes, já é a segunda vez nesse texto que a gente fala inteiramente fiel. Primeiro Josué foi inteiramente fiel. Agora está dizendo que Calebe foi inteiramente fiel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Ou seja, Josué entregou por herança, né, a Calebe a terra prometida, o Monte Hebrom. Então, coragem tem a ver com perseverar, tem a ver com esperar no Senhor, tem a ver com entrega total, a sua vida a Deus. Por isso, um relacionamento raso com Deus não sustenta a nossa fé. Vocês já me ouviram falar assim, que às vezes a gente fala, eu tenho fé, não sei o quê, mas na hora que o pau está comendo, a gente começa a relativizar. Não, foi porque Deus quis. Não, porque a gente começa já a mudar o discurso fica diferente. Queridos, Deus está falando aqui que é necessário que a gente aprenda a conversar e falar como Ele quer que a gente fale. Que a gente aprenda a pensar como Ele quer que a gente pense. Que a gente viva na dimensão do Espírito como Ele nos programou para viver. Então, esse relacionamento raso com Deus não sustenta a fé. E nos faz caminhar segundo as crenças do mundo. A cultura do mundo, elas estão vindo aí invadindo as nossas casas. Elas estão invadindo as igrejas. Elas estão invadindo a nossa mente. Elas estão invadindo as nossas crianças. Elas estão invadindo os nossos jovens. Elas estão invadindo os casamentos. Os casamentos dentro da igreja são casamentos muitas vezes como o do mundo. Às vezes nós nos comportamos com essa cultura mundana dentro de casa e dentro do nosso coração. E o Senhor está nos alertando que é necessário a gente estar inteiramente entregue ao Senhor. Então, a cultura desse mundo que trabalha com lógica, trabalha com o que é racional, com o mundo natural. Parece até que eu estou falando dos saduceus, né? Do fermento dos saduceus que a gente está engolindo, que a gente está comendo. E pior, que a gente está gostando, a gente está se agradando desse fermento, desconsiderando o mundo espiritual, que, ao meu ver, me parece que entendemos que o Espírito serve ao corpo, onde o corpo passou a existir por causa do Espírito. Falei sobre isso. Então, pois ter perseverança significa que estamos completos na verdade de Deus. Então, para eu viver essa coragem, para eu viver essa fé, eu preciso ser uma pessoa inteira. O que é uma pessoa inteira? Uma pessoa que se completa com a palavra. Uma pessoa que se alegra com a verdade de Deus. Uma pessoa que não tem problema de obedecer à verdade de Deus. Uma pessoa que não tem resistência a se mover diante de uma direção de Deus. É o inteiro, é o íntegro que diz a palavra. O íntegro é essa pessoa completamente satisfeita com a presença de Deus. Então, perseverar e ter fé e buscar esse nível de coragem que Deus está falando assim, que nós podemos viver, tem a ver com uma atitude interior da nossa parte, de completude no Senhor. Ainda que o mundo venha, ele não pode ser maior
do que a sua fé em Deus, que o seu amor por Ele, porque, como foi que Gilberto leu? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. É uma atitude que as águas rasas não podem te fazer compreender. Mas as águas profundas que cobrem você por inteiro, que te tira o domínio, te entrega ao comando de Deus, aí sim, te faz inteiro. Sabe quando a gente entra naquela água, que tem aquela correnteza, que por mais atlético, por mais forte, porque você saiba nadar, você vai ter que entrar no ritmo daquela correnteza. Que não adianta lutar contra ela. É ela que te domina e não você que domina Deus. É Deus que precisa dominar as tuas emoções, os teus sentimentos, para que você tenha essa atitude de fé e de coragem. Então, como Caleb falou, que ele estava tão inteiro como há 45 anos atrás, quando recebeu a promessa. Então, a missão de ver como Deus via, quando Deus mandou os espias, você acha que Deus não sabia o que ele tinha lá? Ou Deus precisava dos olhos do homem para saber o que tinha lá? Mas Deus estava dando uma oportunidade dos homens verem como ele vê, dos homens acreditarem naquilo que é verdade de Deus. E todo dia Deus nos dá essa oportunidade de ver o dia que se inicia. Todos os dias Deus renova a misericórdia dele sobre você e te dá uma nova oportunidade para que você veja como Deus vê. Falamos aqui na quarta-feira que tem coisas tão naturais que nós vivemos, tão natural que a gente se esquece que é sobrenatural. Eu dei o exemplo que quando eu tive Arthur, eu passei a madrugada acordada, olhando para Arthur. E fiquei tão impactada com aquilo, como é que podia? Eu tinha dado à luz a uma pessoa que cresceu dentro de mim. Eu respirava, ele respirava também. Então, foi dado dentro de mim. A ação de Deus aconteceu dentro de mim. O fôlego de vida que foi gerado dentro de mim foi Deus que deu dentro de mim. Então, eu estava portando uma semente do Espírito Santo que a cada mês, a cada dia crescia. E que quando ele nasceu, eu fiquei impactada. Que o que eu vejo diante dos meus olhos não é o que é natural. É verdadeiramente o que é sobrenatural. Mas é tão corriqueiro porque a ciência fala sobre semanas, sobre gestação, sobre ácido fólico, sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ninguém fala do sobrenatural que está acontecendo. Tem uma vida de Deus sendo gerada dentro de mim. Coisas sobrenaturais acontecendo, é de poder olhar. E outra, o que é sobrenatural que está crescendo dentro de mim, nem meu é. Porque a semente de Williams que foi colocada dentro de mim, cresceu o homem, Micaele. Mas não cresceu o filho de Deus. Passou a ser filho de Deus no dia que ele tomou entendimento, que ele falou, eu quero. Então, tudo sobrenatural acontecendo diante dos nossos olhos. E Deus está nos chamando que é necessário fé e coragem para você ir ver gigantes diante da sua vida. E Ele está dizendo, olha, não se abata diante do que vocês estão vivendo. Olha, é natural gigantes, é natural coisas difíceis. É natural que o homem justo, ele venha abater você. Fui ali comer dar uma torta, ainda há pouco. Encontrei com a moça, e ela falou comigo, ô pastor, eu estou precisando tanto. Eu falei, você prometeu ir lá na igreja, menina, você nunca mais, você não foi. Ela, não, eu vou lá porque eu estou precisando muito. Porque olha, tantas promessas da minha vida, mas quando as coisas estão para acontecer, as coisas, o inimigo se levanta e não acontece. E eu falei para ela, Deus não te prometeu
Você tem certeza que foi Deus que te prometeu? Então, tenha coragem. Aguarde o tempo que o que Deus te prometeu vai acontecer. Caleb recebeu uma promessa. E quando ele recebeu essa promessa, ele tinha 40 anos. Passaram-se 45 anos e ele estava tão animado, tão cheio de coragem quanto no dia que ele recebeu. Por quê? Isso é sobrenatural demais. Porque pessoas aos 85 anos não enfrentam guerras, humanamente falando. Mas aqueles que têm uma promessa de Deus enfrentarão tudo o que for necessário. Porque o vigor não estava simplesmente na alma de Caleb. Estava na verdade de Deus que um dia foi colocado dentro de Caleb. Então, nessa manhã, eu estou aqui com uma direção de Deus para renovar o teu ânimo nessa manhã. Para que você renove a tua esperança no Senhor. Porque eu creio que todos nós aqui fomos criados para ocupar um lugar no mundo espiritual. Todos nós fomos formados para ocupar o monte. Caleb sabia exatamente qual era o monte dele. Então o ânimo de 45 anos atrás era o mesmo, porque o Senhor dele era o mesmo. Porque a palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela não morre. A palavra de Deus, ele não se esquece. Mas há um monte para mim, para você. Qual é o seu monte e que tipo de atitude, qual a coragem, qual o alimento da fé que você tem aplicado a ocupar esse monte? Porque você nasceu para ocupar um monte. Há um monte te esperando nessa hora. Mas para isso, você tem que entender que há um tempo para que as coisas aconteçam. Será que Deus precisava esperar 45 anos para Josué? As duas únicas pessoas que via o mundo espiritual tranquilamente, precisava esperar 45 anos para ele ocupar o monte? Será que Deus é incoerente, Micaele? Por que Deus naquele tempo ele não deu logo o monte para Josué, para Caleb? Porque Deus não pensa como eu penso. Deus não sabe, eu não sei o que Deus sabe. Eu não vejo o que Deus vê. E nem ouço o que Deus ouve. Portanto, eu creio que Caleb e Josué, quando entraram na terra, a palavra diz, né, lá em Isaías, que o homem não viu, o ouvido nem ouviu. Mas eu creio que quando eles subiram, eu creio que eles não viram com os olhos naturais. Porque se eles tivessem visto com os olhos naturais, eles teriam enxergado o que todo mundo enxergou, que era o óbvio. Tinham anaquins, tinham gigantes naquela terra. Então, eles foram não crendo naquilo que os olhos deles estavam vendo. Ele foi ver e espiar a terra crendo no que Deus tinha dito, porque a verdade não era o que ele estava vendo. A verdade era a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é a verdade. Então, quando você persevera, quando você tem coragem de enfrentar os gigantes, aguardar o tempo para que essa promessa de Deus se cumpra, aí você vai conseguir ver o que Deus vê. Aí você vai conseguir ouvir o que Deus está ouvindo. E você vai verdadeiramente ocupar o lugar espiritual que você nasceu para ocupar. O fato é que nós achamos que a gente está vindo para a terra para fazer faculdade, para trabalhar, para comprar carro, para comprar casa. Eu vou te falar uma coisa.
tudo isso não tem a ver com o seu propósito. Isso pode ser uma ferramenta para você cumprir o teu propósito, mas não é o teu propósito. Assim como eu escuto muitas vezes pastores dizendo, né, que o propósito deles é pregar e levar a palavra. Isso não é propósito. Isso é um comando para qualquer pessoa. Todo mundo recebeu esse comando de ide e pregai o evangelho ensinando. Será que o propósito de todo mundo é só esse? Porque um vai pregar com dom mestral, um vai ensinar com o dom profético, o outro vai ensinar com a unção apostólica. Por quê? Porque cada um tem um propósito. E a aplicabilidade daquilo que você tem como ferramenta é o que existe para você cumprir o teu propósito. E nós achamos que o nosso propósito é ide e pregar o evangelho. É claro que o ide e pregar o evangelho é uma coisa que precisa arder no nosso coração. Até porque o cumprimento do teu propósito vai sempre convergir no aplicar a palavra de Deus e trazer pessoas para viver esse evangelho. Amém? Então, Caleb falou que ele estava tão inteiro, tão cheio de energia. Então, ele recebeu essa missão de ver como Deus estava vendo, de ouvir. Deus falaria de ser completo em Deus, a ponto de deixá-lo guiar em todos os sentimentos e emoções. Caleb escolheu ter fé, acreditar e, por conta disso, perseverar. A visão de Deus sobre os fatos o faz ir além. O faz não perder a esperança, alimentando-se daquilo que te fará firme em Deus. É entender o mundo espiritual como ele realmente é. Queridos, Deus nunca chamou tanto a nossa atenção para o que é espiritual. E, queridos, espiritual não é vir ao culto. Ser espiritual não é ficar orando em línguas para cima e para baixo. Ser espiritual não é rodar no reteté. Ser espiritual não é ler a Bíblia. Tem tanta gente que já leu a Bíblia 500 vezes. Eu já conheço ateu que já leu a Bíblia mais de 5 vezes. E a gente vai tomando a forma da religião, achando que isso é ser espiritual. Deus está atentando para que você sinta e viva uma completude nele, onde o mundo não te atinja. Esta palavra, na verdade, nessa manhã, ela quer te reanimar sobre um monte que Deus falou aí com você. Porque eu creio que não há uma só pessoa aqui, desde Luiz, né, ao mais velho, que é o mais velho aqui. Eu acho que é você, viu, Gilberto? Ah, Cleo! Amém. Então, essa palavra, ela quer, na verdade, que você pense aí no seu lugar. Nesse monte que Deus te chamou. Mas você pode dizer assim, mas eu não sei o monte que Deus me chamou. Queridos, é importante que você conheça Deus. É importante que você confie em Deus. É importante que você se entregue a Deus. É importante que você empreste os seus olhos para que Deus possa ver através de você. É importante que você seja inteiramente fiel a Deus. A nossa coragem está relacionada à nossa saúde física. Olha, Caleb está dizendo que passaram-se 45 anos e ele está com o mesmo vigor, sabe para quê? Para enfrentar as mesmas guerras. Então significa que essa coragem, ela está relacionada a essa saúde física, essa saúde mental, essa saúde emocional que Deus nos alerta. Olha, de tudo, guarda essa sua mente, porque sua vida toda. E para que a sua mente ela seja saudável, você precisa se movimentar com saúde no seu corpo.
Você precisa ter saúde nas tuas emoções, nos teus pensamentos. Engraçado que a gente se entrega profundamente ao que é religião, mas a gente não se preocupa em tratar as coisas do físico e vai deixando entregue ao bel prazer. A gente não se preocupa com as coisas da alma. Tem crente que acha até que é o psicólogo, é coisa do diabo. Irmãos, Deus deu a ciência para que a gente possa ser tratado. Imagina se você tem uma mente saudável, se as tuas emoções estão equilibradamente no lugar. Sabe quem vai usufruir disso? Seu corpo físico. É muito engraçado que eu estava assistindo uma reportagem, o médico falando assim, que as pessoas elas chegam no consultório, por exemplo, um ortopedista. Aí chega lá, pois não, doutor, é porque eu vim aqui, que eu estou com uma dor no joelho. Em 5 minutos de conversa, ela já se esqueceu dessa dor do joelho, ela já começa a contar como está a vida dela. Por quê? Porque, na verdade, as questões das nossas emoções, elas vão convergir para a enfermidade no nosso corpo. Então, a gente precisa ter um equilíbrio para que a gente encontre um lugar de completude no Senhor, tanto física, emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque Deus, Ele fez você assim, ó, corpo, espírito, alma e corpo. Então, se Deus te deu em 3 estruturas, significa que Ele quer também um cuidado nas 3 esferas. E nós achamos que cuidar do espírito é pronto, acabou. Queridos, o nosso corpo habita o Espírito Santo. Agora, pensa aí, o seu corpo que habita o Espírito Santo e você totalmente desequilibrado nas emoções. Quem vai prevalecer? O teu espírito ou o teu comportamento desequilibrado? O que os homens verão? O que você reanimará as pessoas para viver o propósito delas com o seu comportamento desequilibrado? A primeira coisa que as pessoas vão dizer, se for crente igual fulano, eu não quero. Vocês já ouviram isso? E Caleb está aqui dando esse show de vigor, com a mente equilibrada, e dizendo assim, olha, o meu corpo está do mesmo jeito de antes. Isso não é sobrenatural? É viver o sobrenatural no corpo. É viver essa vontade de Deus no corpo. É viver o chamado de Deus no corpo. Para que Ele possa aplicar o domínio e o governo de Deus aqui na terra. Amém? Então Caleb estava cheio de energia aos 85 anos. Pois com a mesma bravura, com a mesma coragem que o Senhor o chamou, assim ele estava. Porque ele guardou a energia para o tempo do cumprimento da promessa. Deus falou para ele que ele herdaria. Foi passando o tempo, 5 anos, 10 anos. E eu creio que enquanto ele esperava, diz que a coragem significa o quê? Ação. Enquanto ele esperava, o soldado, por exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem guerra. Mas você chega no quartel, não é assim, Cléo? O militar, ele treina todos os dias. Por quê? Porque o propósito dele é enfrentar uma guerra. Então, ele prepara o corpo dele, o físico, o emocional, todos os dias para isso. Mas a gente não se prepara. A gente acha que vai cair na nossa cabeça. A gente não se prepara de estudar. A gente não se prepara de cuidar do físico. A gente não se preocupa com a alimentação. A gente não se preocupa em orar. Sabe por quê? Porque só oração basta. A gente vai orando e vai comendo. Vai orando e vai comendo. Vai se reunindo e vai comendo. Porque crente não bebe, mas come. A gente precisa mudar essas coisas. A gente precisa cuidar do que é verdade. E a verdade de Deus é que a gente precisa se preparar. Josué, 40
45 anos depois, ele abre o bocão para dizer: estou com o mesmo vigor, estou crendo no mesmo Deus, estou firme e estou perseverante nessa promessa, porque um dia ele falou que daria. Então passou o tempo que foi necessário, enquanto o tempo não se cumpriu, ele manteve a perseverança naquele que um dia prometeu. Aí a gente faz assim, ó, Deus promete. Segundo a gente, foi Deus que prometeu. Aí vai passando o tempo, aí a coisa vai ficando difícil. Porque diz a palavra que as coisas elas vão se jogar contra você. Elas vão fazer resistência a você. Elas vão te fazer desistir. Aí as coisas começam a ficar difícil. As coisas começam a ter oponência. É porque Deus não quis. E aí eu já mudo de gosto. Eu já pulo para um outro lugar, para um outro propósito, para uma outra vontade da alma. Queridos, se foi Deus que falou, foi Deus que falou. Pode passar 45 anos. Vai acontecer. O problema é que a gente está confiando no que eu penso. Só que vocês precisam entender que Deus quer ativar nessa manhã para que vocês compreendam o que Deus pensa. E não no que você pensa. Porque a verdade não está em você. O vigor de Caleb não estava na força de Caleb. O vigor de Caleb estava no Deus que ele servia. E foi esse Deus, e mirar este lugar, que o fez perseverar dia a dia. E você? Há quanto tempo Deus lhe prometeu algo? E o que você tem feito nesses dias em que a promessa ainda não se cumpriu? Sabe por quê? Porque vai cumprir. E quando chegar o dia, vai te encontrar pronto, equilibrado, com o mesmo vigor, com a mesma esperança, com a mesma fé em Deus? Porque esse dia vai chegar. Eu falava sempre assim, que a minha mãe, ela guardava, ela comprava muitas coisas. E ela guardava essas coisas que ela comprava, porque um dia ela ia usar. Um dia. Quando chegava a visita, às vezes ela usava. Mas a maioria das coisas ficavam guardadas. E ela ia comprando, ia guardando. E eu falava para ela assim: ô mãe, a senhora não vai usar essas coisas não? Ah, menina, vou. Qualquer dia desse eu uso. Eu falava: rapaz, acho melhor usar logo. Porque se você não usar, quando você morrer, no seu velório mesmo, eu já vou usar tudo. Já vou servir as visitas do velório, já com sua xícara, tudo novo. E ela falava: essa menina. Aí minha mãe teve aquela convulsão, ficou totalmente, né? Já tinha o processo do Alzheimer. Foi quando ela ficou totalmente acamada, vocês lembram disso, que nós fomos a Itajuípe e nós fizemos a mudança dela, e foi uma galera daqui, ajudou nessa mudança. Nós fizemos a mudança em um dia e arrumamos a casa no mesmo dia. E quando nós estávamos arrumando, a metade da casa, que eram as coisas velhas, nós nem trouxemos. Nós só trouxemos o que era novo. E aí arrumamos a casa da minha mãe com o que era novo. E na hora de colocar as coisas para o uso, eu nem quis usar o que era velho. Eu usei tudo o que era novo. E foi um momento de tanta tristeza para mim. Tanta tristeza. Porque, na verdade, ela estava desfrutando do fruto do trabalho dela. Mas ela não tinha mais entendimento. Foi o que o Willis falou. Se você não tiver entendimento do tempo e daquilo que Deus lhe dá, se você não tiver a visão espiritual, você não vai desfrutar. Minha mãe, ela usufruiu sem ter nem compreensão do que ela estava usufruindo. Então, não espere que um dia
as coisas fiquem ruins para você, para que você possa ter uma intensidade maior com Deus. A gente tem muita coisa que a gente se volta para Deus quando as coisas estão difíceis. Queridos, há um peso tão gostoso, tão tremendo, quando você tem o entendimento do mundo espiritual, a visão aberta das coisas que Deus quer sobre você, que você consegue desfrutar daquilo que Deus lhe dá, com total entendimento, com total equilíbrio da sua mente e do seu físico. A minha mãe nem tinha físico e nem tinha mente mais. Será que nós precisamos viver essas coisas para a gente se despertar ao presente que é a vida, a se despertar à confiança que Deus tem em nós quando nos confia o propósito, a confiança que Deus tem em nós quando nos chama à terra para cumprir a missão? Foi o que o Senhor chamou Caleb e Josué a ir à terra prometida, cumprir uma visão de olhar, espiar a terra e trazer um ânimo novo para as pessoas. Eles foram, pisaram na terra, espiaram a terra, trouxeram um ânimo novo, mas os que foram junto desanimou o povo, arrancou a esperança das pessoas. Que não sejamos nós essa pessoa que arranca a esperança, mas que sejamos nós pessoas firmes e que nos envolvemos em acender no outro a esperança, em acender no outro a fé em Deus, em animar o outro para viver um tempo de bravura, perseverando nas dificuldades, mas em Deus. Então, no Salmo 37 que nós lemos, diz que o justo vive sob pressão. Gente, o que nós mais vivemos aqui na terra hoje é pressão. A gente está vivendo uma pressão sobre essa compra da casa, que eu vou dizer um negócio para vocês, se fosse outra, a gente já tinha desistido. E quando a gente pensa agora que vamos desfrutar, aí tem um negócio que persegue a gente, que eu estou tentando discernir em Deus exatamente o que é, qual a relação com a Imasa. Estou querendo discernir essa relação. Não, gente, porque as coisas de Deus, elas não acontecem por acaso. Há uma Jesuscidência aí. Há algo que Deus quer fazer que eu ainda não entendi, mas vocês podem ter certeza que eu estou perseguindo esse negócio. E eu vou encontrar essa resposta. Porque onde a gente vai, a gente encontra dificuldade com a água. Irmãos, vocês não sabem. Eu subi e desci aquelas escadas carregando um negócio de água, que o joelho está legal. Fiquei marombada. A perna respondeu bem, mas foi subindo essa Arthur mesmo umas 500 vezes. A água para a gente encher, pegando água lá de baixo. E assim a gente liga, mas é protocolo. Mas você está falando de uma coisa que é óbvia. Tudo bem, mas é protocolo. Mas, irmão, nós não temos nada aqui em casa. Está zerado de água, não, tudo bem, mas só 48 horas. Gente, e aí você tem que ficar. Eu estava no Viva Voz, o William se exaltou, eu fui logo, tirei do Viva Voz, para o homem não ouvir. Aí eu falei, e eu na maior educação, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, muito obrigada. Mas as minhas palavras eu queria dizer outra coisa. Mas enfim. Então, não devemos nos contentar. Então, o justo vive sob pressão, mas há uma receita de como passar e perseverar nessa pressão. Às vezes a pressão não está exatamente, não está externamente, mas às vezes a pressão está internamente. Porque esta é a maior pressão de todas, a pressão interna. Porque às vezes gente, essa situação da água, várias pessoas aqui iriam ter reações totalmente diferentes. Por quê? Porque vai depender de como você está internamente. A maneira como você vai enfrentar a pressão determina de como você está internamente. De como o seu olhar está vendo isso.
de como você está tendo dimensão da guerra espiritual que você está vivendo. Então é importante que você tenha o olhar de Caleb. Caleb não teve pressão com os gigantes. Davi não teve pressão com Golias. E aí, o que tem trazido pressão ao teu coração? O que tem ocupado lugar na tua mente que tem modificado o teu comportamento? O que tem ocupado a tua mente que está te fazendo não enxergar o mundo espiritual como ele realmente é e que está querendo fazer você ir a caminhos que não vale a pena ir? Vamos voltar à visão de Deus? Vamos voltar à fé em Deus? Vamos ter bravura diante das pressões? Vamos entender que no Salmo 37 está dizendo assim, ó, o mundo vai vir para te engolir. Tenha coragem. Tenha coragem. Você tem um Espírito Santo que habita dentro de você. Portanto, tenha coragem. Não devemos nos contentar, né, com a ida ao culto, com sermos crentes ou filhos de crente, ou termos um cargo na igreja, ou orgulhar-se de ser leitor da Bíblia, pois o que agrada a Deus não é o seu zelo. Paulo, ele era zeloso com as coisas de Deus, ele matava pessoas em nome de Deus, mas ele não conhecia Deus. Então, não seja orgulhoso dessas coisas, pois o que agrada a Deus não é o seu zelo, não é o que você faz em nome dele, mas quem você é nele, como você ser inteiramente fiel a Deus. Porque Josué, ele herdou a terra porque ele foi inteiramente fiel. Caleb herdou a terra porque ele foi inteiramente fiel. E por conta disso, andar na dimensão do Espírito, que permitirá você ver e ouvir a Deus de forma fluente. E se ainda não andarmos nessa dimensão, não podemos desistir de perseverar, ainda que se passe 45 anos. Então, que sejamos renovados nessa manhã. Que tenhamos coragem de enfrentar as pressões da vida. A pressão dentro de casa, a pressão no casamento, a pressão com os pais, a pressão nos estudos, a pressão no trabalho. Queridos, não tem pressão maior do que essa que a gente tem vivido ultimamente aí na nossa sociedade, para que a família se acabe. Acabando a família, acabou tudo. E o diabo, ele quer que a gente se desespere diante dessas pressões. Então, esta palavra para ativar você a ver o que Deus quer ver. A você agir conforme Deus. A perseverar em Deus. A ocupar seu monte espiritual e o seu monte físico. É abrir mão do seu coração ferido para herdar seu lugar. Ativo você nessa hora. Cara, quando Deus falava comigo ontem de manhã sobre essa palavra, eu fui tão ativada naquilo que Deus estava falando. Claro, ele puxou a orelha em algumas coisas, né? Que Deus faz assim com a gente. Mas é um pai que nos posiciona ao caminho certo, e ele mostra o caminho, e você não tem que questionar. Obedeça. Ele sabe o que você não sabe. Ele vê o que você não está vendo. Ele ouve o que você nunca ouviu. Mas tenha coragem de enfrentar as pressões. Reaja. Nessa manhã, Deus está querendo que você se mova diferente, mas se mova em espírito. Abra mão das suas feridas. Se há feridas na alma, faça terapia. Se você tem limitações no corpo, se cuide. Se você tem limitações no intelectual, estude.
O que nós não podemos, com o Espírito Santo dentro da gente, a gente limita o poder do Espírito Santo, porque a gente vê o Espírito Santo como nós somos. O Espírito Santo não é você. O Espírito Santo é Deus. E Ele está dentro de você. O Espírito Santo é o próprio Jesus dentro de você. Vocês têm dimensão o que é isso? Então, coragem. Coragem para ser espiritual. Coragem para vocês darem frutos dignos de Jesus. Coragem para você ter coragem de abrir mão de ser crente hipócrita. Coragem. Coragem de você abrir mão da religião para viver o que Jesus quer que você viva. Coragem. Anime-se. Você foi feito com um propósito. Um propósito lindo. Eu anotei algo aqui que Deus falou muito forte no meu coração. No texto de Josué me fala de vigor, de coragem, de um coração equilibrado para vivermos as lutas. É necessário tratarmos nossa mente física e emocional, porque o espírito está pronto. Jesus veio exatamente para trazer essa vida ao seu espírito, fazê-lo inteiro como no princípio, ser interferência na sua mente, sem interferência de nenhum fermento que o impeça de ocupar seu monte. E quando eu falo de monte, eu não estou falando de carro, de dinheiro, ou de coisas diversas, mas de um lugar onde você existiu para ocupar. E o bem material virá como consequência de um propósito em Deus, porque nem todos os montes são palácios. O problema é que a gente acha que monte, ocupar o monte é você ocupar um palácio, é você ter muito dinheiro e você ter um carro do ano. Mas todo monte possui um trono. E este é ocupado pelo único Deus, Yahvé. Portanto, todo monte dado por Deus haverá um trono, onde tem um lugar reservado para você e para mim. E para todo aquele que é inteiro no Senhor e cumpre o seu propósito. Ou seja, no seu monte, pode não ser um palácio. E você precisa guardar a sua mente para você entender que ali é um monte. Mas a gente não quer um monte que não seja um palácio. Porque a gente está agarrado nas coisas da terra. A gente só quer ruas de ouro, cravadas de brilhante. Mas o monte do propósito pode te dar riqueza. Mas também pode te dar saúde. Pode também te dar, sabe o quê? Completude. Pode não te dar um trabalho, mas pode te dar a vida eterna. Pode não te dar um monte de coisa, mas pode te fazer assentar do lado do seu Pai. Porque nesse trono tem um lugar lá, que é todo seu. Lugar de filho. E não de escravo, de filho e não de escravo. E Deus não é o seu pai. Deus é Deus. Deus não falha com você. Deus não é hipócrita. Deus não promete e não cumpre. Deus não é o seu pai. Deus é Deus. E no trono dele você se assenta. E esse trono é mais do que especial. Então, vamos ocupar o monte? Vamos para esse lugar espiritual que Deus nos chama nessa manhã? Vamos ocupar, vamos governar em espírito? Vamos emprestar o nosso corpo físico e emocional para dominar esta terra? E fazer prevalecer a vontade de Deus em equilíbrio através da sua vida?
Porque a sua vida precisa ter equilíbrio. A sua vida precisa ter um equilíbrio, porque Deus não é desequilibrado. Então o que você reflete é o que o outro vai ver de Deus em você. Então tome cuidado com tudo que você estiver refletindo de Deus. Por quê? Porque Ele te chama. Ele quer você. E Ele não vai desistir enquanto você não ocupar esse monte. E ocupar o monte, existe responsabilidade, apóstola? É. E às vezes a gente não quer o monte, porque a gente não quer a responsabilidade. Mas eu vou te dizer, não há felicidade fora do propósito. Então, o que está faltando para você ocupar o seu monte? Está faltando tempo e prioridade. Está faltando saúde? Cuide dela. Está faltando equilíbrio nas emoções? Vá ao psicólogo. Está faltando a vida espiritual? Tenha um relacionamento profundo com Deus. O que está faltando? Ah, está faltando o selo do Espírito. Ah, meu querido, esse já foi selado. Esse já aconteceu. Já foi consumado. E não tem mais volta. Você já foi marcado. Como dizia o apóstolo Marco Antônio, você é boi marcado. E não tem mais volta. Em nome do Senhor Jesus, animem-se. Ocupem esse lugar no mundo espiritual. Deixa Deus agir em você. Deus está chamando para o equilíbrio, para essa vitalidade que somente a fé e a perseverança pode lhe dar. A ação da coragem. Você pode até ter medo, queridos, porque a coragem não é a ausência de medo. Mas entregue-se ao Senhor, porque o verdadeiro amor, quem é o amor? Ele vai pegar o seu medo e levar para bem longe. Não confie só em você, confie em Deus, porque Ele é a verdade. Ele é absoluto. Amém? Vamos ficar de pé? Olha só. Eu anotei aqui uma curiosidade, que eu vou ler bem rapidinho, que Hebrom é uma cidade no extremo sul do Vale de Escol, a meio caminho entre Jerusalém e Berseba, da qual fica distante cerca de 30 quilômetros em linha reta. Foi construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ela ainda existe, como o mesmo nome, e é uma das cidades mais antigas do mundo. Seu nome anterior era Kiriat Arba, mas Hebrom parece ter sido o nome original da cidade. E só depois da permanência de Abraão, lá é que recebeu o nome de Kiriat Arba. Kiriat Arba não foi o fundador, mas o conquistador da cidade, levando para lá a tribo dos Anaquins, a qual ele pertencia. Ela manteve este nome até que se tornou posse de Caleb, quando os israelitas restauraram o nome original de Hebrom. O nome dessa cidade não corre em nenhum dos profetas ou no Novo Testamento. Encontra-se cerca de 40 vezes no Antigo Testamento. Era o lugar favorito de Abraão. Aqui ele armou sua tenda debaixo dos carvalhos de Manre, cujo nome veio depois a ser conhecido. E aqui Sara morreu e foi sepultada na caverna de Macpela, que ele comprou de Efron, o hitita. Deste lugar, o patriarca partiu para o Egito através de Berseba. Foi tomada por Josué e dada a Caleb. Tornou-se uma cidade levítica e uma cidade de refúgio. Quando Davi se tornou rei de Judá, esta era a sua residência real, e ele morou aqui por 7 anos e meio. E aqui ele foi ungido como rei sobre todo Israel. Tornou-se a residência também do rebelde Absalão, que provavelmente esperava encontrar seu principal apoio na tribo de Judá. Em uma parte da cidade moderna, há uma grande mesquita construída sobre o túmulo de Macpela, um dos maiores carvalhos da Palestina encontrado no Vale de Escol, a cerca de 5 quilômetros ao norte da cidade. Alguns supõem que seja a árvore sob a qual Abraão armou sua tenda e é chamada de Carvalho de Abraão. O significado do nome Hebrom significa provavelmente aliança.
Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido para Hebron com N. Ou seja, o seu monte precisa ser um lugar de aliança, onde Deus deve reinar e você governar para Ele. É o lugar onde você precisa fazer Deus conhecido e não você conhecido. Você foi chamado para governar, para fazer o nome de Jesus ser conhecido e não você ser conhecido. Você precisa ter coragem de morrer para suas coisas e deixar a vontade de Deus prevalecer para que Ele seja conhecido. Você quer essa aliança hoje? Vamos renovar essa aliança agora? Vamos destravar a nossa mente que impede de nós sermos inteiros em Jesus. Por que eu falo inteiro? Porque quando nós somos inteiros em Jesus, os nossos filhos, eles não são mais importantes do que Jesus. O nosso marido não é mais importante do que Jesus. O meu trabalho não é mais importante do que Jesus. Tudo aquilo que eu possuo não é mais importante do que Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é Jesus. E o que se sente e o que se vive quando você está em Jesus, há um sentimento de completude, algo tão sobrenatural derramado sobre você que você nunca irá experimentar em nenhum outro lugar. Então, para que você ocupe esse monte, é necessário que você faça uma aliança com Deus. Não é comigo, não. Eu nunca derramei sangue por vocês. Eu não tenho um poder espiritual de te fazer viver coisas sobrenaturais. Eu posso e tenho o poder de te levar até Jesus, porque é Ele que faz o milagre, é Ele que convence você, é Ele que cura você, é Ele que ama você, é Ele que te posiciona, é Ele que consumou tudo aquilo que foi conquistado na sua vida. É Ele. Então, fala para Deus nessa hora. Fala para Deus que monte é esse que você não está ocupando. Fala para Deus que esse lugar que é seu, que você se encaixa perfeitamente nele, você quer conhecer este lugar. Você quer governar este lugar com Deus, para Deus. E você quer fazer esse lugar conhecido às pessoas, porque neste lugar as pessoas conhecerão Jesus através das tuas atitudes, através das tuas palavras. Portanto, você não pode ser uma pessoa, falar uma coisa e viver outra coisa. Que você quebre tudo aquilo que estiver rígido na sua mente, para que você possa viver essa aliança com Deus, para que você avance em governar neste monte. Há um lugar nesse trono esperando por você. Há um lugar ao lado de Jesus esperando por você. Há um lugar nesta terra esperando pela pessoa que você tem se tornado em Jesus. Há um monte que Deus te chama para você ocupar. Há um monte que é meu. Há um monte que é seu. Eu tenho o meu monte. O monte da família. O monte de tudo aquilo que Deus quer construir através da família. Esse é o meu monte. E eu preciso
convergir a minha vida, para que o mundo não me leve para fora desse monte. Faça força, faça oponência ao inferno, faça resistência às tuas vontades, faça resistência à tua alma e fuja. Saia correndo, saia correndo da presença do mal, para que você ocupe esse lugar que eu não posso ocupar para você. O seu monte eu não posso ocupar para você. Só você pode ocupar, porque só você tem o propósito para aquele lugar. Só você tem a ferramenta necessária para aquele lugar. Ainda que eu possa fazer talvez até melhor do que você, mas eu não fui chamada para estar lá, porque o seu monte é seu. É do jeito que Deus te fez, é do jeito que Deus está construindo, é do jeito que Deus está te paramentando. É desse jeito, não é do meu jeito, mas é do seu jeito. É nesse monte que é seu, que não é meu, que só você e Deus podem estar. Ocupa esse lugar agora. Ocupa esse lugar agora. Coloca a mão no teu coração e fala o que você quiser falar para Deus. Não fala para mim. Fala para Deus sobre a sua vida. Fala para Deus sobre a dimensão do Espírito que você talvez não compreenda. Fala para Deus que você quer abrir mão disso, para que você possa viver na dimensão do que Deus quer que você viva. Abra os teus olhos espirituais. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Resista à opressão. Resista à pressão do mundo. E tudo aquilo que você desejar, o Senhor concederá. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Hebron fica a mais de 1000 metros de altitude ao nível do mar. Ele tem importância geográfica e climática para Israel. Para vocês entenderem, o Hebron, se eu não me engano, corresponde a 80% da possibilidade agrícola de Israel, por causa dos seus orvalhos. Porque a água ele é muito alta, a água condensa e ela desce. E o Vale de Hebron é o lugar mais próspero de agricultura naquele lugar. Mas é alto. Mas é alto. Nós nunca vamos encontrar Jesus aqui, ó. Deus não sai do trono para vir até mim. Sou eu que vou até os seus pés. Se lance aos pés do Senhor. Amém? Nossos avisos: amanhã meio-dia nós teremos a oração aqui na igreja, 3 horas lá em Silmara. Amanhã à noite temos reunião de pastores, que seria lá na nova casa, mas vai ser aqui pela questão da água lá. E quarta-feira, a princípio, o culto será aqui, até nós resolvermos a questão com a água lá. Amém? E domingo, em nome de Jesus, nós estaremos lá, né? Com força, coragem e muita determinação. E nós vamos marcar para a galera e nos ajudar a lavar aquilo lá, porque está bastante complicado, e pegar as coisas que levar para lá. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, nós te bendizemos ainda nessa manhã mais uma vez, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou conosco. Que haja um despertar de um desejo de entender tudo isso nessa manhã. Que teu Espírito, como aquele que discerne a tua vontade boa, perfeita e agradável, aquele que testifica, aquele que justifica, aquele que nos convence,
Ele venha, Senhor, de uma forma sobrenatural e poderosa agir, Senhor, dentro de cada um de nós, a fim de que esta palavra não só, Senhor, seja implantada em nossos corações, mas que ela venha dar frutos, ela venha ser dispensada sobre outras vidas, para que o Teu nome seja exaltado, para que a Tua glória seja reconhecida, Senhor. Então eu abençoo, Senhor, este ministério, eu abençoo cada família aqui representada, eu abençoo cada vida aqui, Senhor, que o Senhor venha nesse tempo, Pai, revelar, Senhor, o coração de cada um, assim possamos desfrutar da Tua presença, da Tua glória, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, que nós temos coragem e fé para aguardar o agir de Deus, e guardar acima de tudo o estado que nós estaremos até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, porque o melhor vinho é para quem aguarda até o final. Pai, fala conosco ainda, continua, Senhor, trabalhando em cada um de nós, dá-nos uma semana abençoada. Visita os hospitais dessa cidade, visita, Senhor, as autoridades dessa cidade, visita, Senhor, o legislativo, o executivo, o judiciário dessa cidade, deste estado e desta nação, Pai. Colocamos o Brasil diante do Senhor, pois bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos o Senhor sobre Itabuna, nós declaramos o Senhor sobre a Bahia, nós declaramos o Senhor sobre o Brasil e sobre as nações da terra, porque a Tua palavra nos garante que toda raça, língua, tribo e nação se ajoelhará e declarará que somente o Senhor é Deus. E nós declaramos nessa manhã, Pai, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino sobre nós, e seja feita a Tua vontade, assim na terra, em nossas vidas, como nos céus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, amém? Então aguardo vocês na quarta-feira.